Imagina um esporte que acontece em uma quadra mais ou menos do tamanho de uma quadra de vôlei. Só que não são 6 jogadores, são 10, 20, até 30. As partidas duram 2 minutos e meio. E na arena pode ter bola, cone, cubo, disco, cesta, e robôs. Mais precisamente, 6 robôs. E se eu te disser que esse esporte já existe e é praticado por estudantes do ensino médio de vários países há 30 anos, mas o jogo e o treino não acontecem aqui? Na First Robotics Competition, ou FRC, os competidores são mais do que atletas. Eles também são... Sou da área de mecânica. Programador. Faço parte dos projetos. Da área de negócios. Da área do marketing. Da área da elétrica. E eu sou piloto. Os times precisam de todos esses talentos porque essa é uma competição diferente. A FRC combina a adrenalina dos esportes com o conhecimento em engenharia e tecnologia. Os estudantes constroem e programam robôs de porte industrial para cumprir tarefas e somar o maior número de pontos. Como é um jogo, tem regras, né? Todo ano a gente recebe um manual contendo as regras do desafio da temporada. Esse ano a gente teve as regras básicas de peso, altura e etc. Por exemplo, esse ano a medida de 198 é um robô bem alto e o peso máximo era de 56,5 kg. Aí a gente tem que controlar o uso dos materiais para ver se não vai ultrapassar, porque passa por toda uma inspeção na hora da competição em si. Welcome to the 2023 First Robotics Competition Season Kickoff. A temporada começa no início do ano, com o lançamento do desafio. As equipes têm mais ou menos 6 semanas até os torneios regionais, que classificam os competidores para o Mundial, sediado todos os anos na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Para chegar lá, tem planejamento e muito trabalho, em várias áreas: design e montagem do robô, negócios, patrocínio, um pouco de cada função que falamos lá no começo. Logo após o kick-off, assistimos o broadcast, a gente discute algumas ideias entre a equipe e pensar em como que o robô vai se desenvolver durante o jogo. Depois de discutirmos as ideias, a gente começa a desenhar essas ideias. E para isso a gente utiliza o SolidWorks. Com ele, a gente consegue, com os CAD que a própria First disponibiliza, modelar o nosso robô a partir do tamanho das peças reais, dentro do próprio programa. Para levar o robô do mundo virtual para o mundo real, entram em ação peças de alumínio, MDF, motores, giroscópios, rodas e fresadoras. O trabalho é bem mão na massa e coletivo. Envolve professores, mentores e ex-competidores. Atualmente eu estou como mentor do time, como um alumni, que é um aluno antigo que volta para ajudar o time. E a minha principal função enquanto um alumni é passar principalmente as minhas experiências que eu adquiri na competição e durante todo o processo para os alunos novos. Como envolve toda essa parte do STEAM, né? A ciência, tecnologia, engenharia e matemática e artes também, né? A gente aprende durante o processo, porque eles não têm as respostas. Às vezes eu também não tenho as respostas. Então nós vamos procurar saber, descobrir onde encontrar essas respostas. A gente vai consultar o professor de mecânica, né, de pneumática, a gente desenvolve a programação, conversa com outras equipes. Então essa descoberta do conhecimento é muito importante para eles. Tudo pronto com o robô. Hora de competir, certo? Não. Antes do torneio, os alunos desenvolvem projetos sociais para levar ciência e tecnologia para a comunidade. E no torneio mesmo, não basta o bom desempenho do seu robô. A competição é complexa e exige estratégia conjunta. Isso porque as partidas acontecem em aliança. Como assim? Explico. A competição funciona assim. Os times jogam em aliança. São 3 times contra 3 times, ou seja, 6 robôs em quadro. Mas você só vai ficar sabendo aqueles times com quem você vai jogar na hora, porque é sorteio. São mais ou menos umas 10 partidas qualificatórias. Dessas partidas qualificatórias, você vai somando pontos que vão formando um ranking e os melhores classificados do ranking vão para os playoffs. Só que eles vão para os playoffs podendo escolher aquelas equipes com quem eles vão disputar em aliança. E aí já viu, né? Não é mais sorte ou azar. É estratégia e mérito. Porque você vai ter que escolher aquelas equipes que têm características diferentes do seu robô. Tipo futebol americano, vai ter um robô que é mais ágil, vai ter um robô que consegue pontuar mais e fazer coisas que você não consegue fazer. Compreendeu?
Tudo isso faz com que a FRC seja uma competição de muita troca entre os estudantes de diferentes países e as empresas. Então, antes de entrar na robótica, eu não falava inglês e era um dos meus maiores sonhos, né? Tinha muita dificuldade, mas aqui eu consegui superar esse desafio com criatividade, com muita persistência, e hoje eu consigo me comunicar, me falar com os juízes, e isso é uma conquista que a robótica me proporcionou. E que, além disso, da comunicação em inglês, a gente também aprende a se comunicar dentro do mercado de trabalho. Aqui na FRC, a equipe é abordada como uma empresa, então a gente aprende a falar com profissionais, com empresas, e isso é muito legal também porque vai agregar muito para o nosso futuro, para uma futura entrevista de emprego, por exemplo. Para a gente encontrar esses novos patrocinadores, a gente ia lá e pesquisava empresas que tenham os mesmos valores que a gente, ou até mesmo empresas pequenas que não conhecem o mundo da FIRST. Aí a gente via a missão, a visão, os valores deles e falava, caramba, eles defendem a mesma causa, vamos se juntar, porque é aquela coisa, a união faz a força, né? Então vamos se juntar e vamos fazer essa missão. A FRC não é uma competição para estudantes construírem robôs. São robôs construindo o futuro de estudantes. A principal semelhança entre a robótica e praticar um esporte é justamente a dedicação que você tem que ter, o comprometimento com a sua equipe, porque no esporte você precisa de um time para você alcançar os seus objetivos e ganhar, e na robótica também. Se você não trabalhar em equipe, se você não conseguir coordenar o seu time, você não consegue chegar em lugar nenhum.